episódio de hoje do Conexão ACIT, a gente vai falar sobre gastronomia. Para falarmos sobre esse tema, a gente recebe hoje o Felipe Pinelli, que é empresário e coordenador do Núcleo de Gastronomia da ACIT. Bem-vindo, Felipe, ao nosso espaço. Obrigado pelo convite, Alto. A Fabiana Meister, que é empresária também, e integrante do Núcleo, né? Desde o início, né, Bia? Sim. A gente vai entender melhor por quê. E o Fernando Correia, que é professor do curso de gastronomia da Unisul, e também foi professor, instrutor do Gastronomia para Executivos, que é tem história aqui na associação, né? Muito bem-vindo também. Obrigado Vamos começar essa conversa falando da gastronomia da nossa cidade. O que a gente pode considerar, e a pergunta fica para nós aqui refletirmos, né? O que a gente pode considerar como uma boa gastronomia? Existe boa gastronomia? O que a gente pode falar a respeito disso? Para mim, gastronomia boa é comida boa. É isso que eu ia falar. É comida bem feita. Comida independente. bem feita. E o que é comida boa? Eu não gosto. A comida tem que estar. É comida saborosa. Tem que ter sabor, tem que estar gostosa. Eu não gosto daquele termo alta gastronomia. Eu ia falar isso agora. Eu vou em tal lugar porque lá tem alta gastronomia. Outra coisa que eu não gosto porque muito. Lá o que importa é ter a comida boa, pô. Aquela questão que eles falam muito hoje, né? Gourmetizar a gastronomia. Desgourmetiza. Não, eu acho que é como o Felipe falou, assim, eu acho que é uma comida bem temperada, independe de ser de um restaurante com um padrão mais elevado ou de um restaurante mais simples. O que vale o tempero. Tem restaurante de super padrão que a comida às vezes não é tão boa. O cara cria tudo, cria o ambiente, cria o atendimento, traz um maître de fora, te vende um vinho de 3 mil reais, a hora que chega o prato é uma decepção. E aí tu vai num restaurante, tu come uma comida que te remete memória afetiva, olha aí, tu já até mudou o teu semblante, né? O que te traz isso, né? Tu lembra da tua avó, tu lembra da tua mãe, tu lembra, né, do tempero, Pode ser uma galinha ensopada com polenta, pode ser uma feijoada, desde que ela seja bem feita, né? Sim. E aí ela tem todo esse carinho, né? que ela traz. Remete, essa afetividade. Isso, exatamente. Aquela comida assim que tem afetividade, né? Que tem afeto, carinho. Exatamente. É como ali em aula a gente tenta ensinar, não é só ensinar técnica, né? O tá ali para os alunos, mas é remeter, né? Eu sempre digo que a gastronomia a gente mexe com as emoções, entendeu? A gente, como nenhuma outra profissão, a gente trabalha o emocional da pessoa, né? Um cozinheiro, porque eu sempre digo, a gente forma cozinheiro. A nossa profissão, a profissão do Felipe, a gente é cozinheiro. Não somos chefe de cozinha. Chefe é um status, isso eu tento sempre fixar bem para os alunos, saber que a gente não pode ter vergonha daquilo que a gente é, que a nossa profissão é ser cozinheiro. A gente é cozinheiro e eu acho que isso é importante, né? É eles pensarem nessa questão que a gente trabalha as emoções, como a Fabiana falou, né? Tu trabalha lá, tu vai fazer uma coisa que vai remeter o que a tua mãe fazia, o que a tua avó fazia, por mais simples que seja, isso é importante. Eu acho isso te traz assim aquela sensação bacana assim de prazer, né, de contemplação, de saber que a pessoa chega lá na tua cozinha, pô, valeu, bacana, né? O Felipe, como proprietário de restaurante, eu comi um negócio que a minha avó fazia, e isso é prazeroso, né? Então isso que a gente tenta passar também para os alunos, né? Que não é só a questão da alta gastronomia ou da técnica ou isso, né? É tentar trabalhar as emoções, pensar a gastronomia num todo, né? Coisa que eu sempre brinco, né? Que uma pessoa que é da área das exatas não tem, né? São binários, né? A gente trabalha com as emoções. Né? É verdade, é verdade. Agora, quando a gente fala da nossa cidade, né? Trazendo para a realidade do núcleo, que é formado aí por empresas da área de gastronomia, e aí a gente vai entender aqui as ações, né? Que esse núcleo já realizou, mas de uma maneira geral, a gente pode falar que a gastronomia tubaronense, né, que é regional, porque recebe aqui os outros municípios também, as pessoas dos outros municípios para degustarem, né, para apreciarem essa cozinha. Qual é a característica, qual é a vocação da nossa gastronomia? Está se buscando essa identidade? O núcleo tem trabalhado em que sentido para que isso aconteça? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente está com um desenvolvimento grande da gastronomia da cidade. Precisam sim haver mais restaurantes, a gente precisa incentivar essa união dos restaurantes se conversando, e
para que a gente possa achar. Achar um meio em comum e uma evolução, né? Eu acho importante a parte que você falou que vem pessoas de fora. A gente precisa entender que grande parte da gastronomia ela é uma necessidade, principalmente para quem está de fora. Por isso que um restaurante hotel é tão importante para uma cidade que recebe pessoas. E a gente quer ter uma cidade que é bem receptiva. Se você não está na sua casa. Então a gente precisa entender que grande parte do nosso público que frequenta restaurantes, normalmente ele não é o público da cidade. Porque ele está fora de casa, ele precisa de um lugar para dormir e um lugar para comer, é o básico. Né? Então a gente vai ter... E aí a gente começa a puxar, né? O Fernando que já dá aula a respeito disso, e a Fabiana que são daqui da cidade, consegue entender melhor qual é a cultura gastronômica para onde vai, né? Exatamente de onde veio as raízes da cidade. Mas o mais importante não necessariamente somente ter o que é a cultura da cidade, mas sim ter uma diversidade de vários elementos, né? A gente pode ter um restaurante mexicano, um japonês, que é o que tem mudado muito de, sei lá, 10, 15 anos para cá, que você tem vários tipos de restaurante, e antigamente não era, né? Você tinha praticamente todo mundo servia a mesma coisa. E não que vou lá em Tubarão porque lá é bom nisso. Não, a gente pode ser bom em várias coisas. Podemos ter vários elementos, né? Sim. Essa diversidade, né, Fabiana, vem ao encontro do que a gente conversava aqui sobre o gosto do cliente, que também é variável, né? Ele vai no restaurante do Felipe, ele vai no teu restaurante, ele vai nos outros restaurantes, mas ele quer essa variedade também, né? Isso é muito saudável, né? Sim, com certeza. Então, mediante uma das ações no núcleo que tu acabou de citar, a gente tem muito forte o festival gastronômico e que a gente vem sempre estudando a questão das origens, né? Onde é que vem as nossas origens? O que a gente vem buscando? A gente busca também a questão da sustentabilidade. E dentro disso, a gente começou a identificar produtos da nossa região, né, de Tubarão e região, e de onde é que veio a nossa origem. A nossa colonização ela é baseada em italiana, alemã e portuguesa, né? Então, a gente tem essa miscigenação aqui em Tubarão, onde os restaurantes, né, a gente não tem um restaurante só italiano, só português, só alemão. Alemão mesmo não tem nenhum, né? Mas temos lugares que servem também algumas comidas típicas alemãs, né? O Imigrato também trabalha bastante com essa questão de origem, linguiça Blumenau, né? Tem essa pegada muito legal, né? Então, a variedade da gastronomia de Tubarão, ela é bem diversa, diversificada, isso. Né? Até por a gente estar aqui também próximo ao litoral, né? A gente né, no litoral, a gente está entre a serra e o mar. Então os restaurantes buscam trazer muito disso, né? Uma diversificação dos alimentos e da sua produtividade para que também agrade o paladar de todos os clientes, né? O festival gastronômico que a Fabiana tá relembrando aqui, que já se consolidou, né? Inclusive na edição passada aconteceu algo assim que foi muito diferenciado, que foram os almoços ali com chefes convidados, ambientados no Museu Ferroviário, que é fantástico, e foi uma experiência incrível. Quem teve a oportunidade realmente de vivenciar essa experiência saiu impactado, né? Eu lembro que quando aconteceu isso, eu lembro assim da reflexão que o núcleo fez a respeito disso, sobre a importância de trazer esse valor gastronômico que tem a ver com as origens, que tem a ver com ingredientes acessíveis, não é uma coisa inacessível, né? A reflexão de que o público, isso pode ser apresentado de uma maneira que agregue valor, correto? É isso mesmo? Queria que o Felipe colocasse algo nesse sentido, porque esse é um dos principais resultados desse movimento, Felipe? Sim, um dos principais movimentos
que eu acredito, um dos principais resultados que a gente quer com o festival gastronômico é elevar o nível da gastronomia em Tubarão. E aí quando você traz pessoas de fora ou nós mesmos dentro dos nossos restaurantes tentando fazer algo diferente, por exemplo, muitas pessoas acham que peixe é só na farinha e frito. Vou fazer peixe, é peixe frito. E aí, na hora que o cara olha um outro elemento, daí a gente teve no último dia que o Salfer, que é conhecido como Catarina, porque ele é catarinense, de Joinville, o pai dele mora em Criciúma hoje, mas ele conhece a região. Hoje, chefe executivo do Dom, ele fez um prato que ia feijão e bacalhau, que era uma releitura de um prato regional que ele falou. Nem eu sei o nome, qual que é o nome do prato que ele falou, que era que se come muito aqui, que é o peixe com feijão. Aqui é uma característica nossa aqui do litoral. Isso eu digo assim, quando o Schaufer fez, a gente viu, eu digo assim, isso me remete, quando a gente fala que a gastronomia remete, isso me remeteu ao meu tempo aqui. Eu nasci, me criei em Tubarão, saí, voltei em 2015. Mas quando eu ia pro Farol, a gente ia pra praia, tu ia comer um PF naquela, né, que não tinha restaurantes, eram os PFs, era arroz, feijão, peixe frito e abóbora, moranga refogada, que faz parte da nossa cultura alimentar aqui da região. Exato. E era isso que a gente comia. Então o que faz? Você faz uma releitura. Isso. Ou era, na época da tainha era tainha, ou era anchova, então era essa a base, arroz, feijão, uma salada, abóbora e peixe frito. Então você traz isso, se você serve assim, aqui, vão virar a cara. Mas daí se você traz uma concepção, uma pessoa que queira ou não queira tem um nome num cenário, ele está fazendo algo que todo mundo come, todo mundo faz em casa. O cara coloca uma apresentação legal. Aí é onde entra a gastronomia. Sim. Que é o que a gente fala das técnicas, que é o que a gente tenta estudar, que temos um professor aqui. E que essa era uma comida, que era uma comida típica açoriana do litoral, que era, né, porque o pessoal muito pobre, né, fazia o pirão de feijão com a tainha frita ou com a sardinha, e aí só porque ele trouxe essa releitura. Daí o cara coloca um bacalhau, faz uma outra, ele te mostra uma outra possibilidade. Sim. E aí todo mundo olha assim e fala, cara, mas isso aqui sai da caixa, né? É sério que eu vim pra... e ele vai fazer essa mesma coisa, mas vai estar da mesma forma? Não vai ter o mesmo sabor, é uma outra opção, você pode... Então isso é um pouco, por isso que a gente precisa saber as técnicas, por isso que a gente precisa estudar, mas também a gente precisa saber a nossa história. Então é muito legal a gente estudar a história e saber para que a gente possa apresentar. Isso tudo é a gastronomia, e isso são coisas que a gente vem apresentando com o festival gastronômico. Então todo mundo sempre, se você perguntar para a maior parte das pessoas, eu sou de fora, então eu estou aqui na cidade há pouco tempo, né? Frequento há muitos anos, mas morando há quase 3. Butiá. Todo mundo que você pergunta, quando você pergunta para alguém, o butiá, aquela frutinha que coloca dentro da cachaça? E olha o tanto de elemento que dá para fazer. Aquele suco que vende na BR, e aí a gente vai e faz molho, você faz calda para uma panacota, você faz um pudim com butiá, você serve um peixe com molho de butiá, e aí as pessoas olham, mas isso eu achei que servia só para isso. Tem uma bem legal para contar. Quando eu cheguei aqui, essa minha mulher vai ficar chateada, mas eu preciso contar. Eu lembrei agora que essas são divertidas. Eu fui na casa, logo que a gente começou a namorar, ela tem casa em Ibiraquera. E aí fomos lá. E aí, ela é daqui, Felipe? Era daqui. E aí eles sempre tiveram casa em Ibiraquera. Meu sogro tem. Antes daqui ele já tinha de lá. Então ela cresceu lá, né? Chegava no verão. Em dezembro meu sogro levava eles pra lá e voltava pra buscar só depois do carnaval. Sim. E aí um dia, então ela tem uma memória muito afetiva com o litoral daqui. Ela gosta muito, surfou, fez tudo isso. E aí eu tava na casa dela. Vamos fazer alguma comida e tal. Vamos ao supermercado. E aí... Era uma casa de praia, só tava nós dois, não tinha nada na geladeira. Literalmente nada. Geladeira desligada, obviamente, porque a casa tava vazia. E aí eu voltei e falei, esqueci de comprar um manjericão, alguma coisa que eu vou fazer um molho de tomate pra nós. Aí eu abro a geladeira, tinha um maço de alecrim. Aí eu falei, que bom, tem alecrim aqui dentro da geladeira. Ela, não usa isso aí não. Eu falei, mas por quê? Porque isso daí, a única função dele é tirar o cheiro da geladeira. Porque a mãe coloca aí e tal. Eu falei, não, mas isso é alecrim. Não, mas isso a gente não usa. Eu falei, sim, usa muito.
Porque ela não cozinha, ela é enfermeira, ela nunca foi muito da cozinha. Em casa sou só eu. Ela não precisava saber. E eu falei, não, cara, isso aqui já me ajuda um monte no molho, já vai dar um sabor. Não é manjericão, mas alecrim já vai dar um sabor. E daí eu usei, e daí ela ficou encucada, depois ela foi... Mas é sério que isso usamos na comida mesmo? Usa e muito, a gente usa muito, sério. Então, tem vários elementos. Eu usei um elemento aqui... É divertido pra gente descontrair. Mas simples, tem vários. Na verdade, é simples. É que assim, aqui a gastronomia, quando a gente começa, quando você tem a técnica, então a gente estuda. Por que a faculdade pra nós é tão importante como cozinheiro, ou qualquer curso que você vai estudar, mas falando de cozinheiros, né? Porque o professor, no caso o Fernando, ele chega e ele te expõe as técnicas. O que você vai fazer dali em diante, quanto você vai estudar mais e quanto você vai fazer, só que você tem algumas técnicas. E dali você perde o medo, porque senão a gente só vai fazer o arroz refogado com alho ou sem óleo, porque minha mãe faz assim. Aí vem alguém e fala assim, não, mas sabia que você não precisa fazer o arroz assim? Se você colocar uma panela com água quente, colocar o arroz e escaldar, ele também fica pronto, como se fosse um macarrão? Sério? Mas minha mãe nunca fez assim. Sim, é uma técnica também. E aí, então, é isso. Então, quando você traz no festival gastronômico, isso eu estou falando das técnicas dentro da cozinha. E essas mesmas técnicas vão ser apresentadas fora da cozinha. Né? Então, aí, o cliente, o comensal, ele vai ver, putz, mas eu sempre via isso e não imaginava que você usaria isso desta forma. Né? Então, surpreendente, eu né? fui porque senão a gente fica muito naquele, né? O restaurante só serve filé mignon, o restaurante só serve... Vamos lembrar dos anos 90. Quando a gente falava de cozinha, era de alta gastronomia, o que era? Caviar. Tem até música do Zeca Pagodinho. Sim. Hoje em dia a gente mal olha. Por quê? Porque ele era extremamente caro, extremamente difícil de achar, e ele dava um glamour. Muita gente nem gostava, muita gente adora, muita gente não gosta. Colocava em cima, meu Deus, olha o caviar. Hoje em dia... O Dom, que era do restaurante do Alex Atala, que o Salfer esteve aqui, o chefe Catarina, como que o Alex Atala cresceu? Porque ele começou a viajar a Amazônia, pegar os produtos que é lixo praticamente, e para muitos, que ninguém dá o menor valor, né? E ele começou um monte de coisa que ninguém nem dá valor. Né? E o cara começa a fazer um prato com quiabo. Você vai lá no restaurante, é sério que eu vim aqui para comer quiabo? Mas você nunca imaginou o quiabo daquele jeito. Você acompanha ele mesmo ali e vê o que ele transforma da cozinha, né? É aquilo, é a comida de origem, que traz afetividade. Ele traz muito isso é muito forte nele. E ele valoriza muito os produtos brasileiros e também muitos produtos aqui de Santa Catarina. Exatamente. Né? E eles entraram, todos os chefes convidados, eles entraram de uma forma que eles... o Felipe passou muito bem o que a gente vinha trazendo de história e que todas as edições ele vem com muito estudo, ele vem com muita história, né? A gente não tira da nossa cabeça esse ano a gente vai fazer isso, né? Planejado. Isso, então a gente estuda também para realizar o festival gastronômico. Isso é a questão da sustentabilidade, aproveitar tudo isso. E daí o Felipe fala da técnica, né, falou usando só, daí a importância da técnica, daí onde entram as escolas de gastronomia, que a gente, né, é pegar esse aluno, ensinar a importância da técnica para o desenvolvimento de uma receita, é com o exemplo do butiá. Hoje eu posso fazer caviar de butiá, entendeu? Então eu tenho técnicas que eu transformo o butiá em caviar, qualquer outro elemento que eu posso trazer em sabor, que ele vai compor o teu prato de uma apresentação de uma forma diferente. Fernando, isso me remete a uma pegada de inovação, né? Sim. Essa palavra é muito usada, é muito associada à tecnologia, a processos corporativos, né, dentro das empresas, mas tem esse diferencial também traz esse diferencial para a gastronomia, né? Esse olhar de outro ângulo que ninguém fez ou que não se costuma fazer, né? É interessante esclarecer isso, porque muitas pessoas que talvez ouvem falar do festival acham que é uma maneira de promover os restaurantes apenas. É claro que os restaurantes que estão envolvidos, eles agregam valor por estarem ali, mas é mudança de cultura, né? É mudança de cultura. Acho que Fábio, o Felipe melhor do que eu para falar, porque eles estão envolvidos há mais tempo, Felipe, né? Mas dentro do processo, dentro dos primeiros festivais aí que começou,
Eu acho que é isso, é a mudança de cultura da sociedade, principalmente, eu não sou empresário, mas o Felipe aí Felipe e Fabiano vem desenvolvendo, é que os donos, os empresários do setor de alimentação comecem a ter uma visão diferente em relação a esse processo, essa mudança, que só vem para beneficiar a todos aqui. Exatamente. Entendeu? Então isso é buscar, é a questão da profissionalização do setor, tudo vai vindo, acaba vindo no ciclo virtuoso, no ciclo, né? Exatamente, assim, você vai ter uma mudança de quebra de paradigmas, quebra de estrutura no sentido assim de melhorar, porque pô, se o Felipe está fazendo, eu digo assim, o Felipe aqui quando ele chegou, ele trouxe, como ele teve oportunidade, como ele morou em outros lugares, chefiou outros lugares, morou em outras cidades em centros maiores, então ele vem com ele trouxe uma cultura que ele já vinha, de restauração, que ele já estava acostumado, ele trouxe para a cidade. Então isso é bacana, não tem? De as pessoas começarem a olhar, os empresários e tudo mais aqui que trabalham no setor e mudar, pô, eu posso fazer isso também, não tem? Porque isso só vem valorizar o setor e também oportunizar os moradores aqui, Tubarão, região, de ter mais opções, né? A valorização, né? Fabiana, como é que o cliente tem visto isso, assim, o consumidor, a pessoa que vai no restaurante, se cria uma expectativa também para o novo? Ele vai esperar isso também nos restaurantes quando se provoca esse movimento? Eu vou falar agora como cliente, né? Que eu adoro ir nos restaurantes dos meus colegas, porque eu acho... sempre posta no grupo do núcleo de gastronomia. Eu acho que isso agrega mais para mim a experiência, porque eu sou uma fã da gastronomia, tá? Eu sou apaixonada, né? O meu professor Fernando me deu aula no final ali do curso, junto com a gastronomia para executivos da CIT, eu fiz todos os sequenciais. E espero que o núcleo venha com esse desafio. Eu acho que estamos aí para desenvolver algo nesse sentido. Mas a gente sempre vai com a expectativa de que a gente vá ter uma experiência diferenciada, né? E eu nunca vejo por um lado negativo. Eu sou crítica de mim mesma, né? Da minha pessoa, não do ambiente. Porque eu acredito que Tubarão sempre prezou muito pela qualidade da gastronomia, do que é servido, do que é colocado na mesa, né? Então eu vejo tudo, em todos os lugares que eu frequento, tudo colocado com muito amor, com muito afeto, com muita dedicação, né? Todos eu não consigo dizer um lugar que eu não voltaria mais, né? Eu sempre estou fazendo esse pipocar de lugares, né? Que a gente estava conversando antes, né? Tu faz o circuito. Faço o circuito, né? Então, gosto de ir no Felipe, gosto de ir no Ricardo, gosto de ir em vários lugares para eu sempre estar provando algo diferente. E gosto muito quando posso até não provar a novidade, o cardápio de risotos, por exemplo. Mas eu acompanho e fico fascinada com a criatividade e o trazer do novo sempre para o cardápio, né? Como diz o Felipe, não adianta eu ir lá participar do festival e querer colocar um prato novo no meu cardápio. Se quando ele vai colocar um prato novo, ele já coloca 8, 9, 10, né? Isso o espírito criativo já solta, né? Isso desperta o cliente, né? É o novo, é o trazer o novo, por mais que ele vá lá sempre comer o mesmo prato que ele gosta. Mas aí entra aquela coisa, né, Fábio? A gente trabalha com restaurante, o Felipe sabe, assim, tu quer ter o cliente, como o Felipe falou, ele não quer o cliente dele que vai almoçar todo dia lá, mas as pessoas vão mais... Tu para também provocar o cliente, eu acho, tu fica engessado, se tu não anda, meu cardápio é esse, as pessoas vêm aqui, daqui a pouco tu vai uma vez, 2, 3, não vou mais porque eu sei que é a mesma coisa. Agora, se tu tens essa questão de trabalhar o teu cardápio a cada 6 meses, 1 ano, trazer sempre 1, 2 novidades, tem pratos que tu não vai poder tirar, porque é aquela coisa que a pessoa vai lá para comer o parmegiana do Felipe, eu só vou lá porque eu quero saber. Então ele não pode tirar esse prato, mas tu pode dar opção para o cliente, porque daí você está provocando. Aí para você não estar aquela coisa, mas não adianta porque o pessoal de Tubarão, eles preferem sair de Tubarão para ir na Laguna, Garopaba, Florianópolis para comer. Mas eles fazem isso por quê? Será que a gente, aí fazendo advogado do diabo, será que aqui a nossa gastronomia está dando outras opções para as pessoas ficar aqui, ou as pessoas virem de fora para cá?
Fazer né? o inverso. Fazer o inverso. Não, então, Muitas vezes não é para adianta procurar fazer uma porque novidade, né? eu sempre falei, quando eu voltei Nova para Tubarão em experiência. 2015, eu sempre falei, Tubarão é uma cidade que tem potencial. As pessoas, não adianta botar porque as pessoas vão para fora, eles gostam de comer fora, valorizo lá. Mas então vamos mudar essa concepção da nossa cozinha aqui de dentro e começar a fazer as pessoas olharem, né? Daí a gente, como profissional da gastronomia, os empresários que trabalham no setor de alimentação, começar a ter esse olhar provocativo e falar o que eu posso fazer para mudar, para trazer o diferente, né? Então é um trabalho demorado. Eu digo assim, eu morei muito tempo em Balneário Camboriú. Esse processo da gastronomia de eu vi essa evolução lá na cidade, quando começou, e quando o curso de gastronomia começou lá em 2000, começou-se a mudar. Aí aquela questão de você ter um mercado mais profissional, as pessoas começaram a olhar. Hoje em dia é uma gastronomia que, né, bem não mudou o Balneário, ele revolucionou, né? Revolucionou. Então, assim, por que a gente não pode fazer aqui na região? Se você vai para fora, você viaja para a Europa, você vai em cidades ali, assim, em vilarejo, em Portugal, Espanha, França, que tem lá um restaurante, 2, 3 restaurantes que as pessoas... Por que a gente não pode fazer o pessoal aqui da região, como a gente sai daqui, às vezes vai para Nova Veneza comer, por que eles não podem vir para cá? Então, eu acho que a cabeça, essa troca, e as pessoas começarem a ter um olhar um pouquinho diferente, né? Nesse sentido. Interessante que quando a gente fala de núcleo, a gente está falando de vários restaurantes, e eu acho que isso coopera com o que a gente está conversando aqui, né? É o fato de vários restaurantes estarem juntos numa mesma mesa, né, conversando coisas em comum. Essa é a essência do núcleo, né? Do núcleo que reúne as empresas de um mesmo segmento, ou seja, não são concorrentes. Não. Como é que funciona isso? A concorrência precisa existir, mas ela precisa existir de uma forma saudável, né? Então faz parte. Existe a concorrência? Existe. Mas a gente precisa se... Mas antes da gente ser... O que eu mais tento falar com eles é que antes da gente ser concorrentes aqui dentro do Tubarão, a gente precisa ser concorrente primeiro com esses clientes que a gente está falando que estão saindo da cidade para procurar restaurantes fora. Por que eles estão indo para fora? O que a gente está deixando de fazer? E aí isso a gente pode fazer junto. Então o que cada um está fazendo, né? A gente estava falando antes de inovação. O que é o inovar? Tem restaurantes que às vezes, não só daqui, falando em geral, que às vezes o cara tá com o mesmo menu há mais de 20 anos. E aí o cliente fala, cara, não tenho mais vontade de ir lá. Ou eu vou lá, eu costumo ouvir muito isso, né? Em tal lugar eu vou, mas só para comer tal prato. Daí eu vou uma vez a cada tanto tempo. Porque o cara não apresenta um produto novo. E aí a pessoa... Então a inovação é para incentivar um... Então, por exemplo, agora no verão, que a Fabiana falou, eu coloquei um cardápio de risotos lá. Daí, beleza. Precisava dar uma agitada no verão, estava mais fraco. Teve vários clientes que foram pelo menu de risotos, chegaram lá e comeram outra coisa. O que eles já gostam. Mas eles foram pro restaurante. Eles chegaram, nossa, eu gostei de tudo. Mas é porque eu gosto tanto do parmegiana que eu tô com medo de trocar. Entende? Eu gosto tanto de tal prato que eu tô com medo de trocar. Porque nem todo mundo, então, outro assunto que a gente falava, então, nem todos estão acostumados nem todos querem inovar na hora de pedir o prato. Tem pessoas que vão comer sempre a mesma coisa. Então eu falo, de novo, vou usar minha mulher como... Tem que ter, você tem que pensar nisso. Eu vou usar minha mulher como exemplo de novo, que isso eu já falo bastante. Ela é muito diferente nisso. Eu falo isso para ele, não, isso eu não falo para todos os clientes. Normalmente ela tem assim, ela gosta de tal coisa, ela tá naquele momento. Quando a gente começou a namorar, a frequentar Tubarão, em 2012, era o momento do filé parmegiana. Então ela nem comia carne na época, então chegava no restaurante e tinha que ser filé parmegiana, e ela se decepcionava quando o restaurante não tinha. Eu falava, mas quem disse que o restaurante tem que ter? E ela às vezes se frustrava, porque, mas esse não tá, hoje não tá bom. Mas é claro, a gente nunca veio aqui, é diferente. E aí, então, tem esse tipo de pessoa. Exatamente. E daí, só que nem todo mundo tá aberto a isso. E aí entra o profissionalismo do atendimento. E é para isso que precisa ter um garçom treinado. O garçom não é só tirar pedido na mesa. Não adianta ter só o tablet na mesa e o cara clicar lá. É legal, te agiliza dependendo do teu trabalho, né? Hoje vários restaurantes colocam. Mas você precisa ter alguém ali para conversar, para vender alguma coisa, falar, o que é a especialidade da casa? Me explica o seu menu, o que eu estou fazendo aqui? O cara abre qual é a sua proposta? Você vende hambúrguer, você vende sushi, você vende o quê? Porque às vezes tem restaurante que o cara serve de tudo e ele não sabe.
E aí é nesse momento que entra. E tem que entrar o atendimento nessa hora para explicar. Né? Exatamente. Tem uma história, a gente estava falando sobre isso. É isso que o Felipe fala, é importante quando a gente fala em gastronomia, e a Fábio sabe, como ela como proprietária do ramo hoteleiro, a gente não pode desvincular a gastronomia da hospitalidade. E aqui na nossa região é hospitalidade, gastronomia e turismo. Então, o bem servir, o bem atender faz parte, é como o Felipe falou, né? Você quando vai num lugar é mal atendido, você espalha para 10. Já sai hoje em dia com o celular, né? Agora, quando você tem uma boa recepção, é bem servido, é isso, as pessoas, para falar bem, a proporção é diferente, né? Isso é importante. Então, assim, é isso importante. A gastronomia não é só aquilo que vai vir à mesa, sentar, mas é a hospitalidade, trabalhar a hospitalidade, o serviço, né? O atender. Todo mundo gosta de ser bem recebido. Todas as coisas estão interligadas, né? Exatamente. Então, o lazer, seja o lazer de saúde que a gente tem aqui, né? Que é muito forte, de executivos, todos eles levam a gente à mesa, né? E falando em sermos concorrentes, o núcleo veio justamente para quebrar com isso, assim, sabe? Assim, e realmente, a gastronomia em Tubarão sempre teve isso. Eu não ia no estabelecimento do outro porque ele achava que eu ia sentar lá, eu ia copiar o cardápio dele, ou eu ia roubar o funcionário dele para o meu estabelecimento. E isso não é. As pessoas que sentam hoje aqui nessa mesa, a cada 15 dias, para debater os assuntos, elas ganham muito mais. A gente sai daqui muito mais rico do que a gente entra. Do que ficar só lá dentro das nossas 4 paredes, né? Tentando achar uma solução. Às vezes até o fato de vir aqui desabafar um pouco, né? Nos deixa mais leve e até nos encoraja a dar continuidade ao trabalho, né? E as trocas aqui são sempre muito ricas, né, Felipe? Então o núcleo ele vem muito para isso, para a gente realmente lutar pela nossa gastronomia da cidade e trazer essa troca entre os proprietários, né? Tem hora que, por exemplo, semana passada eu tava com um dono de restaurante e aí fui ao restaurante dele. Ele, cara, eu tô fazendo tal coisa, tô desanimado e tal, porque eu tô achando que eu sou o problema, porque eu tô com tal problema. Eu falei, não, cara, estamos todos com o mesmo problema, tipo, você não é. Então a gente acaba tendo, porque tem hora que a gente começa, quando você tem várias pessoas conversando do mesmo elemento, a gente vai se ajudando. Tá, mas eu tenho feito tal coisa, o que você tá fazendo? Você tá seguindo tal? E a gente acaba conversando. Hoje a gente tem... eu costumo falar isso para a maior parte deles, que hoje eu transito dentro da maior parte das cozinhas dos restaurantes daqui, até sem os donos lá dentro. Eu entro na maior parte dos restaurantes aqui, eu entro pela parte de trás às vezes. Vou na cozinha, dou oi, porque eu já cozinhei com a maior parte deles. Então eu vou no Sandrine, eu já fiz evento, no Céu da Boca eu já entrei, vou lá direto, no Scatola, que é italiano e que todo mundo fala, nossa, é um concorrente. Não é. Desde o primeiro dia logo que eu cheguei em Tubarão, e a gente conversa bastante, somos concorrentes, sim, claro, ambos vendem comida italiana, cada um, mas a gente não precisa ser inimigo. Então é isso que eu falo, e concorrência existe, não tem como não existir, vai existir sim, todos vendemos comida, mas a gente não precisa ser inimigo. Então a gente consegue transitar muito melhor e a gente consegue conversar muito melhor. Então, cara, eu tô fazendo tal coisa, tá legal. Você muito testou tal fornecedor, muito exato. mais do que da porta para fora, concorrência, da porta para dentro, a gente tem que ter. E até porque daí entra aquela questão que o Felipe falou, deu o exemplo da mulher dele que só gosta de parmegiana, porque o parmegiana que ele faz é diferente do parmegiana que o Ivan faz no Céu da Boca, vai ser diferente. Exatamente. Quer dizer, então tem as variações, tem os tipos, porque eu sempre digo, na gastronomia ali a gente ensina, eu posso dar receita aqui para os meus alunos fazerem. Só que vão sair com os mesmos ingredientes, a mesma base, vão sair receitas diferentes, porque cada um tem um toque, cada um tem um jeito de preparo, e isso é vamos dizer, a magia de ser. Essa assinatura do chefe, né? Você não tem uma coisa cozinheiro, linear assim, né? Então vai depender. A minha pitada de sal pode ser essa, do Felipe pode ser maior, menor, então, isso é muito subjetivo na hora de dizer que o prato são todos iguais. Claro, quando você trabalha numa cozinha profissional, o Felipe sabe, ele já passou para os cozinheiros dele, que o parmegiana dele é assim. Então ele já tem a noção, então você mantém mas as variações de prato vai existir, né? E então a gente não vai ser concorrente.
vai ter a concorrência, mas dentro do mesmo universo, né? Quando a gente percebe, vai para os bastidores de um evento como o que aconteceu no festival, a gente percebe isso, né? E sempre estão pegando junto mesmo, né? E aí depois eu quero falar dos acadêmicos, porque também é uma questão à parte, mas a gente via os donos dos restaurantes lá trabalhando, né? Incansáveis para ver a coisa acontecer. Isso é muito bonito, né? E também tem algo que o Núcleo implementou, que é a plataforma. Né? E aí eu quero deixar aqui o endereço para que as pessoas possam acessar, porque ali estão todos os restaurantes que fazem parte do núcleo. A gente não vai nominá-los aqui todos, mas é interessante que o público acesse e veja a diversidade, a variedade, as várias possibilidades, né, que tem na gastronomia. Eu acho, de só Tubarão. pontuando, e eu acho isso importante, o que a CIT traz, o núcleo de gastronomia aqui, e o Felipe ele pode me ajudar nesse sentido. Assim, a maioria das cidades, principalmente as nossas cidades litorâneas, onde fez o boom da gastronomia crescer, como teve Porto Belo, Balneário, foi os birôs da cidade que começaram a desenvolver esses festivais gastronômicos. E daí os restaurantes começaram a se empenhar, começaram a ver a importância. Não dou importância hoje, mas deu certo, então também vou querer participar. E aonde você vê uma evolução, né? Então, assim, eu acho que o que a CIT vem fazendo, que o Núcleo de Gastronomia vem fazendo pro movimento aqui da cidade, vai ser importante, né? Esse crescimento, para as pessoas verem para os proprietários ver qual é a importância. Isso a gente vê muito como aconteceu, né? Como eu falei com os birôs, Balneário, Porto Belo, e daí foi o que aconteceu em Porto Belo. Porto Belo fazia festival gastronômico, começou a trazer chefes de fora, Claude, então aí aquilo vai movimentando, as pessoas vão vendo, e é uma... né? E vai instigando a procurar coisas novas. Exatamente. Né? O cara vai lá. Então esse cliente que saiu a maior parte de vários clientes que frequentaram esses 3 dias que a gente fez lá no Museu Ferroviário, vários deles nunca tinham sido ousados a experimentar algo novo e tal. E aí alguns me falaram assim: nossa, foi maravilhoso, foi muito legal, mas foi uma aventura, né? Diferente para alguns, porque teve um que falou: nossa, teve um tal dia lá que eu gostei, mas foi aventura, porque camarão cru, ostra crua, depois teve, eu sei, foram 3 elementos crus, aí depois teve o peixe branco também. E aí um clientes que não estão acostumados, porque é isso que a gente está falando. Se a gente for pegar em volta, vamos falar agora pra gente não falar só de Tubarão, mas pra gente usar um exemplo. Se a gente pega em volta o nosso litoral aqui, há 15 anos atrás para trás, ou até menos, os restaurantes era peixe frito, os frutos do mar tudo frito, tudo empanado e frito, acompanhado de arroz, pirão, salada, feijão, farofinha, tá? Hoje em dia, olha como tá, só a gente olhar como estão os menus desses restaurantes. Tanto os caras já estão fazendo moqueca, já estão fazendo caldeirada, já estão fazendo paella, já estão fazendo risoto. E aí, por quê? Porque os próprios clientes acabam, chega uma hora, mas ou o público acaba falando: não, mas lá só vende isso. Só vende isso porque o público quer ou porque o dono quer? Não, o público não vai pedir, então testa. E aí hoje você vê que vários restaurantes, vários restaurantes desses do nosso litoral aqui tiveram que evoluir nesse sentido, porque senão eles ficariam para trás. Quem ficou fazendo só a mesma coisa foi ficando para trás. Mas a maior parte desses do litoral, o carro-chefe deles continua sendo esse prato que vende tudo, tal. Só que a hora que o cara olha o menu e fala: nossa, mas ele não sabe fazer só aquilo. Se ele sabe trabalhar com técnicas diferentes, então aquele milanês ali vai ser maravilhoso. Mas se eu quiser experimentar um risoto, também vai ser legal. Então isso é uma evolução da gastronomia. Isso é algo que a gente quer acontecer, trazer para Tubarão, e que vai acontecendo, e o festival é muito importante nesse sentido. Dar isso como porque opção, você né? vai trazendo novas técnicas, as pessoas vão vendo que realmente não é só aquilo. Não é só pizza de mussarela. Você pode fazer uma pizza de cogumelos. Entende? Sim. Então, muitas pessoas: nossa, é sério que você vai colocar isso na pizza? E por que não? É divertido, né, gente? Vamos combinar. Ele deu o exemplo da pizza agora, pizza branca, né? Que não vai molho de tomate, que tu usa... E tá dando essa conversa, né? Eu fiz o ano passado uma pizza ao invés do molho de tomate, coloquei pesto,
mortadela e o pessoal da cozinha mesmo falou assim, chefe, você tem certeza que você vai colocar mortadela na pizza? Eu falei, porque infelizmente a mortadela no Brasil, a gente está acostumado a ser um produto de terceira qualidade, extremamente barato, mas a gente tem também no nosso mercado mortadelas de extrema qualidade. Então eu escolhi uma mortadela boa e tal, era até uma com pistache dentro, eu acho. E aí eu fiz uma mussarela, ao invés de colocar o molho de tomate, coloquei isso, eu fiz uma sugestão porque era o Dia Mundial da Pizza. Era em julho, eu acho. E daí eu desafiei os meus dois, o chefe e o subchefe, que eu sou proprietário, mas eu tenho uma chefe e um subchefe. Falei, vocês dois estão desafiados. Cada um vai criar uma pizza. Normalmente eu não deixo criar assim totalmente, porque eu peço, mas não necessariamente coloco no menu. Porque às vezes ele vem com uma coisa que é muito legal pra mim, mas eu falo, não vai vender. Eu falei, dessa vez não vai. Tem que ter essa pegada mercadológica também. Porque eu sei o que vai vender. E daí eles ficaram bravos justamente com isso, porque a minha vendeu mais. E daí eu falei, mas é porque eu sabia o que ia vender. E daí a Verônica fez, a Verônica é a chefe, ela fez uma pizza de frutos do mar. O Careca fez, que é o sub, fez uma de salmão com brócolis. Eu falei, legal, cara. E tu fez a de mortadela. E aí eu fiz mortadela com pistache E foi pro menu? Não ficaram no menu fixo. Mas ficaram por umas 2 semanas. Era para ser só no dia. E a gente fez por 2 semanas. Mas algumas coisas, justamente a ideia é você ousar, provocar, fazer o seu público ousar, provocar, né? Mas não necessariamente ele precisa ficar fixo. Sim. Tem vários pratos e várias... Vai experimentando, né? Vamos usar, eu gosto muito de usar um exemplo, vocês vão ver usando muito, McDonald's, porque todo mundo conhece no mundo inteiro. Se você vê o McDonald's mesmo testando um produto, você vai falar, nossa, mas tal produto vendeu um monte. E por que vocês não... E por que não tá mais no cardápio? Porque talvez não vende tanto, porque talvez algumas pessoas muito específicas gostam. Então tem várias hashtags, volta McFish, né, por exemplo, tem a hashtag volta CBO, e eles não necessariamente precisam voltar. E eles continuam criando outros pratos. Aí você chega lá, cada hora tem um diferente. Então precisa continuar mudando. Daí isso que eu penso. Falei, se o McDonald's, que tem no mundo inteiro, é uma das maiores redes de restaurantes do mundo, tá criando toda semana, por que eu... Que é tudo tão padronizado, desse tamanho, né? Não vou criar, entende? Quem deveria na nossa cabeça, nunca criar algo e manter o Big Mac o resto da vida, né? Vende só Big Mac e só mais um outro ali e deu. E por que eu... Então, se esse cara vende toda hora, como que eu não vendo? Como que eu não crio? Então, essa é mais ou menos a ideia, entende? É isso por isso que eu acho que a inovação é muito importante. A gente, falando de quem está começando, né? A gente viu que lá nos bastidores do festival tinham acadêmicos, estudantes, né? E eu achei muito interessante porque eles estavam correndo mesmo, né? Mas assim, com tanta vontade de aprender, de absorver aquela realidade ali. Imagino que para eles também é uma baita experiência. Com certeza. Eu sempre falo para eles assim, a gente, quando está em aula, você está numa cozinha, tendo aula, aprendendo, é uma coisa, mas o que vai dar vamos dizer assim, o que vai trazer para eles, né, a motivação, realmente o aprender é quando você vai fazer um evento, realizar um evento. Eles, antes de realizar esse evento, de participarem, né, de a Unisul entrar junto com a CIT na semana, aí no Festival Gastronômico, eu já faço essa provocação nas minhas aulas que eu trabalho, dependendo das UCs, né, que são as unidades curriculares que a gente trabalha, de fazer mini eventos, jantares, né? E daí eles começam a ter essa pegada de, como é que é uma cozinha, né? Porque tu estás ali numa cozinha, eles estavam cozinhando num universo completamente diferente do que tu tá numa sala de aula, com forno, fogão, com toda a estrutura. Então, é uma cozinha ali, totalmente alternativa. Você tem que trabalhar no improviso, trabalhar com a falta de equipamento, e você ter a habilidade, não digo habilidade, mas saber lidar com essas situações é a mesma coisa como acontece na cozinha. Né? Então, assim, essa provocação que a gente faz nos alunos, assim, quando está trabalhando, de fazer eventos, eu fiz ano passado, eles trabalharam um evento de cozinha brasileira que a gente fez um menu de 6 pratos. E cada grupo tinha que fazer assim, agora é com vocês, é como se estivesse numa cozinha. Quem está lá na frente não quer saber o que está acontecendo aqui nos bastidores.
Vocês têm que, né? Então, trabalhar toda essa questão. Então, para eles não pode deixar refletir no cliente. Exatamente, para eles é importante. Eles veem, daí tem gente que fala assim, isso não é para mim. Porque, queira ou não queira, a gastronomia hoje está no glamour, televisão, chefes de cozinha. Sim. Então, parece tudo muito fácil, mas não é. Aí quando eles vão lá pressão, pegar, né? Trabalhar 15 horas, 16 horas, como aconteceu que os acadêmicos estavam ajudando lá no primeiro dia que veio o Camilo, que ele era para chegar um horário, atrasou o voo, eles começaram a trabalhar 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas, né? Na véspera, fazer todo o pré-preparo, finalizar, ir pro evento, daí trabalharam até 1 hora da manhã, finalizaram, outro dia 8 horas, 7 horas, 7 e meia, 8 horas, estavam lá para você servir no horário marcado. Então as pessoas, é todo um... Eu sempre digo assim, gosto de brincar com eles, que eu digo, gastronomia é um sacerdócio. A gente trabalha enquanto os outros se divertem. É servir. Verdade. A gente trabalha enquanto os outros se divertem. Tu tens que gostar. É final de semana, feriado, você não tem, né? E ele falo muito da mulher dele ali, né? E quem é o teu companheiro, a tua companheira tem que ter esse entendimento. Porque nem sempre você vai poder estar junto, né? Acontece. Eu, como falei, quando trabalhei, eu tive aquele restaurante no mesmo lugar que o Felipe teve, Balneário Camboriú, foi numa época que foi feriado, Semana Santa, feriado Nossa Senhora, a comunhão do meu filho, eu estava dentro do restaurante enquanto ele estava sendo batizado, e eu estava lá. Então assim, você não tenha, né, eu digo, você tem que gostar para os alunos. É uma paixão, né? É uma paixão. Mas eu acredito também que isso vem muito das oportunidades, né? Alguns abraçaram essa oportunidade. E isso também serve pra gente, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades de fazer uma troca aqui dentro, de fazer essa troca dessa experiência que é o festival, para que a gente possa, né, nos apropriar de outras oportunidades, não só do festival. E dessas trocas que a gente vem trazendo aqui. Porque tudo que está relacionado a um evento, a um lazer, a um passeio, a uma palestra, o que termina tudo isso? Com a gastronomia, não é? Ou já começa também, né? Justamente, já inicia com a gastronomia. Então a gastronomia, né? Ela está muito presente em tudo, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É verdade, fato. Tem algumas questões, a gente está caminhando para o finalzinho desse episódio delicioso, né? Falando de comida. Mas eu quero falar rapidinho que o festival foi reconhecido num evento em Lages, né? Sim. O Núcleo foi receber um reconhecimento. Recebemos o troféu do Brastoa, que é que é nacional. Nacional, que é de sustentabilidade. Então a gente tem essa ação dentro do festival, que é consumir produtos locais, de produtores locais, e isso é muito importante. Isso. Não tem preço. E aí, pra gente finalizar, eu quero perguntar quais as expectativas para o festival desse ano. Vai ter festival esse ano? Já estão se mobilizando aí? Vai ter. A gente está começando as tratativas agora, né? A gente sabe que vai ter, e é agora que a gente começa a conversar para entender qual vai ser o diferencial desse ano, né? Qual vai ser o desafio novo. Então, eu acho que precisa sim ter novos desafios para todos os restaurantes, tanto tema quanto desafio de fazer e para que, mais uma vez, voltamos à palavrinha inovar, para que o cliente fale assim, mas eu vou lá de novo, vai ser a mesma coisa que já foi ano passado? Ah, não, esse ano eu não preciso ir porque vai ser igual. Não vai ser igual. Não tem gente esperando, inclusive. Né? Saiu da experiência do museu. Estou louca para que chegue o próximo, quero ver o que eles vão inventar. Exatamente. E o mais importante disso também, né, Felipe, é saber que o que a gente realiza no festival, a gente não tem um ganho direto. A gente não pensa no imediatismo. É faturamento direto, né? Não, como o Fernando falou, assim, né? É algo a longo prazo. A gente está fazendo isso, plantando hoje, a gente já está indo para a 4ª edição, né? Mas pensando a longo prazo. O crédito que a gente recebe é o reconhecimento de estar lá, de estar o nosso nome, o nosso empreendimento, levando o nosso trabalho, mas que a recompensa ela vem depois. Eu acho que a recompensa pra gente, que se envolve muito, ela já é no ato, no fato, assim. Que a gente nem procurava se sentar para querer
comer o menu e ter aquela experiência. A nossa experiência era andar em volta da mesa e perceber as expressões das pessoas, né? Se estavam gostando ou não realmente. Eu acho isso bacana, porque isso, a expectativa que se cria, como falou, a pessoa, não vou perder o meu domingo hoje, não sei o que, para ir lá, né? Vou deixar de ir pra praia, para ir. Mas daí se ouve comentar, foi legal, foi isso. Daí a pessoa já muda essa concepção de querer participar. Eu acho também. Aí a gente está com 2 empresários do setor aqui da cidade que sabe muito bem que se errou. Quer dizer, aquele que deixou de participar ou não quis por achar que é besteira, que não precisa disso, será que se tivesse envolvido? Então isso também é essa mudança de mentalidade, de percepção, que é um trabalhinho que se tem que fazer ao longo prazo, enfim, né? E olha quanta coisa a gente agrega, né? No festival a gente agrega gastronomia, turismo, cultura e lazer. Fora o entretenimento, né? Então tá muito rico o festival. Acho que a gente está trazendo esse movimento para o despertar do município, não só do festival, mas para o próprio município, que também é um grande parceiro, que é Prefeitura, a CIT, Sebrae e os estabelecimentos que pegam firme junto para isso. Então é tudo muito rico, está trazendo muito, está agregando muito para a nossa cidade. Muito bom. Gente, quero agradecer a presença de vocês. Deu certo a nossa conversa, né? Ainda bem. E foi uma conversa muito rica. Eu tenho certeza que faz diferença para quem ouve a gente falar sobre essa questão da inovação. Né? Inovação está mais perto do que se imagina. Basta querer se abrir, se entregar para esse movimento. Né? Assim, falando um pouquinho de inovação, agora trazendo assim, né? Foi isso falado ali muito no começo, da cultura, da questão da regionalismo, tudo, o Fábio levou. A Unisul, em parceria com o Imigrato, né, o curso de gastronomia, a gente tem uma parceria, o restaurante hoje é parceiro, né? A gente vai começar a desenvolver com os alunos, vai ser lançado agora na quinta-feira para eles, um desafio no qual envolve toda a questão de pesquisa, hospitalidade, lá que eles vão ter que pesquisar quais são as correntes migratórias da nossa regionalidade em cima do que é focado o restaurante. E aí em cima eles vão trazer para o restaurante uma apresentação final, que vai ser a nota deles final, no qual eles vão ter que trazer todo esse processo de pesquisa para ver as correntes migratórias que vieram para cá, trazer isso em forma de resultado de prato, pesquisar a receita, trazer o que eles comiam, entendeu? E isso daí, se o Felipe puder usar no futuro também. E agrega muito para ambos os lados, né? Tanto para mim, como pessoa, como empresário, agrega para o restaurante, para os clientes e para os alunos, que a gente precisa pensar na formação dessas pessoas, né? Se a gente quer ter restaurantes, a gente precisa formar. E a gente vai levar eles para dentro do restaurante, então, tanto para o serviço, para a cozinha, e eu vou contar um pouco da história, eu vou falar, a história do restaurante é essa, e aí dali em diante, os professores que vão se virar, cada um no seu nicho, e vão dar os desafios para eles. E isso vai trazer vários pratos, vai trazer várias curiosidades para nós e para os clientes que vão frequentar, para esses alunos que vão entrar para dentro da cozinha. E tudo que vem de história, que vem de origem, traz um despertar diferente para o próprio prato, né? Mas é que eu falo assim, né? A gastronomia, eu falo muito para eles, a gastronomia não é só preparar, chegar e cozinhar. Você tem que estudar. É história, você tem que pesquisar. É pesquisa. A gente tem que pesquisar, tem que estudar, saber por que origem. Está sendo feito desse jeito, né? Que pode mudar. Aí é a origem, então, ainda mais que a gente é um país onde a gente é um país de imigrantes, então a gente teve muita aculturação de ingredientes, trocas, substituição. Então por que ele falou do parmegiana? Parmegiana não tem, é um prato que foi criado no Brasil, não tem nada a ver com... As pessoas acham que é italiano, mas foi mesmo? Não, parmegiana não é um prato italiano. Gente, acabei de... O parmegiana... Mas continua sendo bom. Não, mas ele é da nossa... Ainda bem que o brasileiro é criativo, né? É um prato brasileiro de influência italiana. São os italianos que vieram para cá. Nós somos o país com o maior número de italianos fora da Itália. Então eles vieram para cá. Hoje ele faz meu restaurante, a ideia do meu restaurante é justamente essa, valorizar a cultura italiana. Por isso que chama Imigrato, é um restaurante de imigrante. Então esse prato tem muito mais a ver com a nossa história, que é a proposta que eu tenho que trazer, do que isso. Então, o parmegiana, então um monte de gente fala. E aí eu faço parte da Federação Italiana dos Cozinheiros aqui do Brasil,
E aí tem vários italianos que moram no Brasil. O ano passado eu tava com eles e aí eu falava, e aí, como é que era? Deles, sabe como é que é, né? São Paulo, tem que vender parmegiana. E eu nem sabia o que era isso. O cara é italiano e ele veio pra cá e ele achou, eu faço parmegiana dele. Ele aprendeu a fazer o parmegiana aqui e vende no restaurante italiano dele. Curioso. Porque a pizza é a mesma coisa. Nosso estilo de pizza é totalmente diferente da pizza do italiano. E eles vêm pra cá e daí o meu professor que eu aprendi a fazer pizza é italiano, já tá aqui há 30 anos. No ano que eu nasci ele estava chegando aqui no Brasil. Então o cara já faz pizza há muito tempo. E aí ele mesmo falou, no início foi estranho, mas hoje eu tive que aprender a pizza que o brasileiro gosta e eu faço as técnicas italianas, mas da forma que o paulista, do que o cara do sul, do nordeste, etc. gosta. Então é diferente. Uma aula de inovação na gastronomia. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Dizer que o espaço está aberto, né? Que a gente vai informando aí as movimentações do núcleo, do setor, né? Informações sempre são bem-vindas. E podemos aproveitar e fazer o convite para quem se interessar vir participar do núcleo, né? Acessar o nosso site, nosso Instagram, gastronomiatubarão.com.br e participar quinzenalmente aqui das nossas reuniões e a gente fazer os donos essa de troca. restaurantes são muito bem-vindos. A gente precisa falar de gastronomia mais vezes. Verdade. Entre nós, para que o nosso setor cresça na cidade. E se fortaleça cada vez mais. Isso aí. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez. A gente também agradece a você que esteve conosco até aqui e compartilhe esse conteúdo também para quem você conhece, para que mais e mais pessoas tenham acesso à informação do Conexão Assit. Até a próxima edição.